permissão de Deus, iniciamos mais um diálogo espírita. Segundo o dizer dos espíritos superiores, o egoísmo e o orgulho são as duas maiores chagas morais da humanidade. Hoje nós vamos falar do egoísmo, mas atentando para o fato de que ele pode se manifestar de diversas formas. Aqui nós trataremos de pelo menos 7 destas expressões do egoísmo. Temos também o quadro Reflexões de A a Z, comentando sobre consciência e cólera, não a doença transmitida por certos animais, mas como sinônimo de ira, de raiva. Você fica então agora com o diálogo espírita dessa semana. Queridos amigos, nosso programa de hoje, Tema Livre, vai falar sobre egoísmo. Coloquei na abertura que, juntamente com o orgulho, é considerado como uma das grandes, segundo os espíritos superiores, como uma das duas grandes chagas morais da humanidade. Para a gente ser bem objetivo e também didático aqui, a gente dividiu em 7 expressões, manifestações diferentes do egoísmo. A gente vai ver em como isso afeta a nossa vida e o que a gente pode mudar, talvez atacando uma ou duas frentes destas de cada vez, né, para ficar mais fácil. Rose, normalmente a gente fala de egoísmo, a gente pensa logo em dinheiro, o sovino, mão fechada, aquele que quer só para ele, ambicioso e tal. Então, mas deixo para você comentar. Tá certo. O dinheiro, para começar, né, é uma bênção. Ele é fonte de trabalho, né? A procura do dinheiro, o homem se esforça por sair do seu comodismo, procura melhorar as condições de vida e com isso o mundo progride. Ao progresso intelectual, a pesquisa, a evolução da humanidade é impulsionada pela busca do atendimento às suas necessidades que a busca do dinheiro proporciona. Mas se ele é um bom senhor, se ele é um bom servidor, é um péssimo senhor. Usar o dinheiro, se escravizar a essa busca e usar só egoisticamente para atender suas necessidades pessoais, sem lembrar daqueles que estão na miséria, absolutamente desprovidos de qualquer recurso, é um comprometimento espiritual de longo prazo que vai exigir retificação em encarnações ou na presente ou nas futuras. Então o dinheiro tem que ser usado de forma solidária, de maneira a atenuar a miséria do mundo e a promover o progresso. Porque esse talvez é o dinheiro que existe mais, que representa de uma maneira máxima, podemos dizer assim, o mundo material, né? O mundo é o combustível da vida material. É uma bênção, né? É uma bênção, mas é problemático, é onde a maioria das pessoas se enrosca mesmo, espiritualmente falando. O segundo item, Andréia, seria o tempo. Como é que podemos falar de egoísmo do tempo? Eu gostaria de conhecer as suas ideias a respeito. Vamos lá. Bem, segundo Cora Coralina, né, numa poesia linda dela, ela fala que o tempo é o grande mestre da vida, se a gente souber usá-lo, né, a nosso favor. Então, quando nós desperdiçamos o nosso tempo, de certa forma, nós estamos sendo egoístas, né? Porque quando a gente faz a caridade moral, nós estamos doando o nosso tempo. Quando nós vamos lá fazer uma palestra, ou então vamos ajudar alguém, ou então vamos até a casa de alguém, saber como que aquela pessoa está, nós estamos doando o nosso tempo, que é um grande bem, né? Então, quando nós administramos de forma adequada o tempo, por exemplo, é necessário descansar, tirar férias, o repouso, a gente sabe disso para a saúde mental, mas se nós pensarmos em só descansarmos, isso é uma forma egoística de utilizar o tempo, né? O ócio, apesar de ter uma corrente que defende o ócio criativo, né? Não fazer nada, mas ser criativo ao mesmo tempo. Que não é ficar parado, que né? não é ficar parado. O ócio, não fazer nada de útil com o nosso tempo, ele é uma forma egoísta de consumir esse grande bem que Deus nos dá, né? E a gente pode administrar a cada momento, né? Quando faz uma tarefa, quando utiliza para estudar ou para ensinar alguém. Então, daria um programa inteiro para falar do tempo.
O problema justamente é esse, na vida corrida que a gente leva atualmente, a sociedade como um todo, né? Quase todo mundo tem, às vezes, André e Rose, eu sou aposentado há muitos anos já, e às vezes eu brinco falando meio sério, eu estou comprando tempo, tem alguém para vender? Porque falta para mim ainda, né? Então, realmente, mas aí que tá, falta em função de que, na verdade, meu caso, muito pessoal, né? Não tenho compromissos profissionais, então falta tempo para fazer tudo aquilo que eu assumi como compromisso, como esse trabalho voluntário de preparar, de fazer, de transmitir. E a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldades maiores para isso aí, né? O transporte, sai muito cedo para trabalhar, volta tarde, às vezes trabalha e estuda, aquela coisa toda. A gente entende, mas muitas vezes a pessoa podia abrir um pouquinho mão de um certo tempinho para dar, como você disse, né? Para passar uma mensagem, antigamente era dar um telefonema, saber como é que a pessoa está, dar uma atenção para um vizinho doente que precisa, às vezes, se locomover, alguma coisa. Tem muitas maneiras, né? A gente não pode se prolongar aqui, senão a gente vai atropelar depois nossos demais itens. Rosa, você quer falar um pouquinho sobre egoísmo de atenção? Claro, com certeza. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que dar atenção às pessoas, enxergá-las, ser sensíveis à situação de cada um, é uma das formas de estar em estado de caridade, porque caridade não é a prática de gesto pontual, é você viver generosamente. E prestar atenção às pessoas é uma forma de ser caridoso. Agora, quando você quer essa atenção só para você quer o centro da atenção, você não está olhando o seu semelhante, você não está enxergando o outro. Buscar centralização da atenção em si mesmo é uma forma de egoísmo gritante, porque você quer que os outros sirvam e não servir ao semelhante. É uma vida que não é generosa. Hoje, com as redes sociais, a gente vê esse fenômeno atingindo proporções gritantes. As pessoas estão num reality show, elas estão expostas. Tudo que elas fazem é exposto ao público na busca dessa atenção exagerada, que é uma forma egoística de viver. A busca, a educação dos nossos filhos para o equilíbrio, para não precisar da aprovação e da atenção do mundo em tão grande escala, para sentir-se seguro perante a própria consciência, ainda que não busque a aprovação e a atenção do mundo, é uma meta que a gente, como pais, responsáveis, educadores, tem que buscar. Maravilha. E em relação ao afeto, a gente vê, vocês devem estar percebendo que as coisas são mais ou menos entrelaçadas, né? Compõem a mesma família, uma família grande do egoísmo. O afeto está muitas vezes relacionado com a atenção, mas nem sempre, né? Porque a atenção ela pode não ter vínculo afetivo nenhum, ser para um estranho e tal. O afeto já é uma coisa mais pessoal, né? Sabe que é muito interessante as teorias, né, da psicologia que estudam sobre os afetos, né, as emoções, e os autores falam que as emoções, o que está ligado, o que nos afeta de alguma forma, né, é o transfundo da vida psíquica, que é a base, né, como se fosse o chão mesmo, onde nós estamos pisando. Sem o conteúdo emocional, que tem uma parte cerebral enorme, com várias estruturas para coordenar a parte emocional do ser humano, nós não sobreviveríamos no mundo, nós não conseguiríamos reagir, por exemplo, não ficaríamos felizes com uma notícia ou alegres, não sentiríamos nenhum tipo de satisfação quando comemos uma comida gostosa ou quando temos êxito numa tarefa, ou não sentiríamos nenhum tipo de desagrado para mudarmos de situação. Então, os afetos, eles são extremamente necessários para o nosso espírito e nós precisamos aprender a lidar com ele. Quando que ele adoece? Quando ele está ligado à parte egoística, né? Quando eu estou utilizando o que eu sinto para prejudicar o outro. Então eu lanço sobre ele um conteúdo raivoso, por exemplo, ou quando eu discordo, ou quando algo vai mal e aí eu uso o meu afeto, que é essa emoção básica, primária que todos nós temos, para prejudicar o outro. Então toda vez que o que eu sinto prejudica as pessoas com quem eu convivo, então é uma forma egoística da gente utilizar esse afeto, né?
Eu acho que também passa pelo fato de muitas pessoas, tal qual a atenção, ela querer ser o centro das atenções, tem gente que tem egoísmo que ela só quer receber afeto. Ela gosta de ser lembrada no aniversário, ela gosta de ser abraçada, ela gosta que as pessoas a recebam bem se ela for visitar, mas ela não corresponde. Exato. Ela só quer, literalmente, venha a nós o vosso reino, venha a nós, né, e o vosso reino nada, coisa desse tipo, lá igual o Pai Nosso, né? Então temos que, é esse tipo de coisa, e eu suponho, você que é da área, que deve ser muito difícil corrigir isso aí. Primeiro, ter essa consciência do problema, segundo, tentar resolver. Talvez seja de uma encarnação para outra, muitas vezes talvez o tipo de experiência que dê uma chacoalhada na intimidade da pessoa para ela mudar. Mas nós não estamos aqui dizendo que nem que é impossível e nem que tem que ser feita de uma hora para outra. Nós estamos apenas apontando um tipo de situação que merece a atenção da nossa parte para nosso próprio bem-estar, para nossa própria melhoria. Bem, ainda na esteira disso aí, tem o egoísmo. O que seria o egoísmo familiar? Bom, eu entendo que o egoísmo familiar é aquela situação em que as pessoas elas acham que, ao contrário, ou melhor, ele amplia um pouquinho o egoísmo puramente pessoal e estende para as pessoas que estão geralmente sob o mesmo teto, né? Então pode ser os cônjuges, geralmente os filhos, geralmente é com os filhos. Então o que acontece? A gente vê exemplos, Andréia e Rosa, em que muitas vezes os pais, eles até negligenciam outras áreas, mas talvez não dediquem atenção devida para os filhos, mas não podem mexer com eles. Se for uma briga de criança, por mais errado que o filho daquela pessoa estiver, ele vai dar sempre razão, ele vai brigar, às vezes até com situações graves, vai parar na polícia e coisa e tal, né? Ou então o caso de proteção de pai e de mãe, de esconder, às vezes, um filho, adolescente ou adulto que é delinquente. Então ele vai dar sempre razão porque a família está em primeiro lugar. Está aí uma afirmação que eu não sei o que vocês pensam. Eu discordo frontalmente disso aí. Com certeza. O que a gente tem, né? O egoísmo familiar é uma certa evolução, num sentido espiritual. Por quê? Porque quando o princípio espiritual se desenvolve ainda na fase animal, só há instinto predominante. No homem primitivo, ele quer o bem para si mesmo. Quando ele começa a se abrir para o bem coletivo, o que Deus usa como instrumento? Ele gosta de si mesmo, ele começa a gostar daquele que parece com ele. Quem é que parece com ele? Quem é que tem a mãozinha do papai, a orelhinha da mamãe, né? A família, os filhos. Então, a absoluta retirada do homem do egoísmo se dá pelo amor à família. Como esse amor ainda é egoísta, ele abrange não mais só a própria pessoa, mas aqueles que parecem com ela. É uma evolução espiritual? É uma fase inicial, primitiva ainda. Dali ele vai para defender a tribo, o clã, o país, né? Às vezes isso leva a preconceito contra outras raças, outras religiões. Ponham algumas pessoas agrupadas no salão e dividam em duas equipes para competir. Daqui a pouco, aqueles são os amigos e os outros são os inimigos. O ser humano tende a formar clãs, formar grupos que poderiam ser construídos para o bem, mas que acabam se voltando contra os outros. É uma fase evolutiva normal, que deve levar à fase seguinte, que é amar as pessoas independentemente de vínculos. O fato de termos um agrupamento de afinidade não significa que os outros são inimigos. Então, o egoísmo familiar ainda demonstra primitivismo na evolução espiritual, que mal saiu da busca instintiva do bem para si mesmo para a busca instintiva do bem para o próximo mais próximo, que é parecido. É preciso avançar mais e chegar a servir e a ter consideração pela humanidade. Nosso penúltimo item é conhecimento, especialmente o conhecimento espírita. André, você quer falar um pouquinho? Vou falar rapidamente sobre o conhecimento e que, como todos os outros itens, estão muito interligados, né? O conhecimento aqui pode ser o intelectual, pode ser o de conhecimento de vida, né? De experiências, enfim. Sempre que a gente divide para o bem algo que a gente sabe, a gente não está sendo egoísta. Então, não custa auxiliar o outro, né? Como a gente vê, como pessoas
que muitas vezes, além de egoístas, são orgulhosos quando não dividem o seu conhecimento ou acham que aquela pessoa vai prejudicá-lo de alguma forma. É porque, no caso específico, nós estamos aqui fazendo um meia-culpa, né? Nós espíritas. Muitas vezes a pessoa ela faz com boa intenção, ela é dedicada, é estudiosa, ótimo, excelente. Que ela leia o máximo possível, que ela estude o máximo possível, mas eu acho que fica incompleto esse trabalho, essa tarefa, se ela não levar adiante de alguma maneira. Então tem várias maneiras, por exemplo, sendo palestrante, expositor espírita na casa espírita, monitorando os grupos de estudo, seja como comunicador ou divulgador nos meios de comunicação social, mas ela tem que passar escrevendo livros, escrevendo em jornal, procurando brechas nos jornais leigos, onde às vezes há abertura para a divulgação do conhecimento espírita, conversando às vezes, não querendo fazer conversão, provocar conversão de ninguém, mas se somos procurados, não precisamos ser econômicos nas nossas informações. Vamos admitir que nós somos espíritas, que as pessoas saibam, e quem tiver curiosidade sobre um aspecto do espiritismo, nós temos condições de responder, temos que estar preparados para isso. Então, rapidinho, tem mais alguns segundinhos, eu só queria falar aqui sobre paz e segurança, que também, quase naquela situação da família, das pessoas se fecharem, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas apenas com a sua própria segurança. Não estou nem falando aqui se tem mais poder aquisitivo, ter um carro blindado, colocar segurança. Hoje em dia é bastante complicado isso aí. Mas o que eu digo é se importar com as outras pessoas. Você tocou, sem falar na palavra, você usou praticamente o conceito de empatia, né? De nós não estamos aqui sós no mundo. Nós temos que ter essa preocupação, de às vezes com um vizinho, com um amigo, com um colega de trabalho, de a gente poder também se preocupar com ele, né? Nosso quadro de hoje fica por aqui, já a gente volta em seguida com Reflexões de AZ. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição. Eles também são divulgadores. Editorial: a ação dos discípulos do Cristo no século XXI. Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a quarta parte da reencarnação sob diversos aspectos. E ainda, pequena excursão ao inconsciente, diferenças entre religião e espiritualidade e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Reflexões de AZ para você, nós temos 2 subtemas hoje. Vamos falar sobre consciência. Legal, porque é bem abrangente, tem várias maneiras de entender o que seria consciência. E depois vamos falar sobre cólera. Então, Andréia, consciência, começa lá, joga depois para mim que eu mando de volta. Bem, quando nós estamos pensando em consciência, nós também vamos lembrar de alguns estudos, né, que a psicologia, as áreas que estudam a saúde mental se dedicam, e a consciência ela pode ser entendida de 2 aspectos, não é? A consciência neurológica, que o corpo funciona para esse corpo sobreviver nesse mundo, e a consciência do eu, como eu estou na minha vida, na minha família, como eu faço as coisas, o que eu aprendi, como eu utilizo as coisas que eu aprendi. E no ponto de vista espírita, nós precisamos lembrar sempre que é na consciência que está gravada as leis divinas, as leis naturais. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Exato. Então precisamos lembrar disso, porque muitas vezes, segundo aqui Joana de Ângeles, ela traz, né, que enquanto nós não desenvolvemos essa consciência plena de nós mesmos, do outro, temos sempre falado aqui no programa da Lei de Amor também, nós não conseguimos ser tão amáveis e praticar essa amorosidade com o próximo. Precisamos entender, por exemplo, que estamos aqui no mundo material e temos um veículo material e precisamos ter a consciência de cuidar desse veículo, por exemplo. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, né, seu Wilson, médicos que sabem do efeito do tabaco
de cigarro e mesmo assim eles estudaram e mesmo assim eles fumam, né, prejudicando o seu veículo carnal. Né? Então, quando nós olhamos para esse aspecto, a Joana traz isso também no texto, que embora ele seja intelectualizado, ele não desenvolveu a consciência de si. Né? Então, Jung trabalha com a consciência também falando da individuação, quando nós nos tornamos indivíduos, quando conseguimos perceber as nossas falhas, as nossas faltas morais e buscamos aprimorar, né, pelo conhecimento, pela doutrina, ou por outra religião, ou por fazer o bem, não importa o caminho, nós estamos desenvolvendo a consciência. Pois é, eu falei que a consciência, muitas vezes, ela tem conceitos um pouco diversificados. Um deles é esse que você colocou ali, que vem lá do Livro dos Espíritos, né? A consciência praticamente como sinônimo de individualidade, né? Então, muitas vezes, os mentores espirituais, eles gostam na literatura espírita, em vez de falar, o espírito, ele substitui por consciência, né? As consciências espirituais, etc. Mas existe também nessa área de divisão de consciente, subconsciente e inconsciente. E eu recomendaria para vocês, se vocês não conhecem, procurar pelo menos, eu lembro assim de momento de pelo menos dois autores espíritas, ambos já desencarnados, que são fantásticos as obras deles, que são o Hermínio de Miranda e o Jorge Andréa dos Santos. Eles trabalham em vários livros essa estratificação de nível de consciência, né? O encarnado prevalecendo o consciente, mas com influências do inconsciente, as ideias inatas, as tendências naturais que trazemos de outras vidas. O subconsciente seria aquele espaço virtual, poderíamos dizer assim, porque não é físico, embora tenha os registros no cérebro também, né? Daquilo que a gente aprendeu nesta vida e que passa, após um aprendizado, passa a trabalhar de uma maneira automática, como o próprio fato de dirigir, por exemplo, né? A partir de um certo momento, aquilo está no subconsciente, você faz automaticamente, os seus reflexos condicionados de Pavlov, por exemplo, né? Então, tudo isso contribui, os livros são ótimos, os livros. Procure conhecer, procure pesquisar, se quiser, a gente está à disposição para consultar, porque é bem abrangente nesse aspecto aí. Bom, eu acho que a gente pode passar para o segundo item, qualquer coisa, depois a Andréia, se tiver mais alguma coisa sobre isso aí, pode complementar. Mas vamos passar para cólera, então, Andréia. Cólera, você na tua área também estuda bastante, que eu sei. Bastante. Nossa, como é estudada, na verdade a gente chama de raiva, né? O processo emocional de raiva, irritabilidade, irritação, e usa-se menos o termo cólera, né? Mas ira é usado também. Bem, o que tem de estudo sobre isso? Quando nós estamos em desagrado com alguma situação, quando o nosso pensamento ele fica muito inflexível, muito rígido, e nós não concordamos com algo, o nosso corpo, imediatamente, ele pode entrar numa reação que é reflexa, né, de luta ou fuga. Algumas pessoas paralisam também. Então, os autores falam que nós temos reflexos de lutar, ou de fugir, ou de ficar paralisados, congelados. Por exemplo, numa situação de assalto, ou uma coisa que eu tenho que pensar rápido, é o nosso cérebro que vai reagir. E quando nós estamos sob esses efeitos de estresse, muitas vezes nós podemos nos sentir encolerizados, com muita raiva, quando somos contrariados, ou quando temos que lidar com alguma coisa que nos frustre. Então, a frustração, ela gera raiva, ela gera ira, ela gera irritabilidade. A gente nem está falando aqui com relação a transtornos, né? Porque a gente pode sentir muita raiva, muita irritabilidade dentro de um espectro de transtorno bipolar, né? Ou então de depressão. Nós estamos falando das pessoas normais, né? Falando do normal. Só do normal. Todos nós temos esses chiliques, né? De raiva, de cólera, de ira. Isso vai ser maior conforme for maior o estímulo. Ou quando a pessoa não se olha, não se percebe, não treina.
Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa expressar a raiva para fora ou a cólera para fora, quebrando um objeto ou arremessando algo ou batendo a porta, muito comum em adolescentes, quando estão com raiva, e batem a porta, por exemplo, ou gritam e saem do ambiente, ou não conseguem manter uma conversação saudável para chegar num ponto de acordo. Então, é um sentimento, ele é baseado numa emoção do ser humano. Só que nós precisamos aprender a lidar com isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala bem-aventurados os mansos e pacíficos, a gente tem um pedaço importantíssimo que fala sobre a cólera. E lá fala que ela decorre do egoísmo, do orgulho. E quando nós estamos com o nosso orgulho ferido, é que nós podemos ter esse acesso de raiva, não nos controlar, não analisar direito a situação e acabar jogando em cima do outro. Quando a gente guarda a cólera para dentro, nos estudos de psicologia, isso se chama expressar a raiva para dentro. Então, os autores... é ruim também, né? É ruim. A gente gente pode adoecer, porque isso pode fazer doença psicossomática, não é? Se eu ficar guardando. Então, existe a maneira... Tem que transformar, né? Metabolizar isso aí de uma maneira que não prejudique nem a si mesmo, nem terceiros. Eu estava dando uma olhadinha aqui, né? Não sou da área, mas porque quando a gente fala, por que a gente está falando sobre cólera? Porque ela faz mal, mas faz mal como? Por quê? Faz mal, muito mal para o corpo físico, que eu vou falar um pouquinho aqui, e faz muito mal para o espírito também, porque é um descontrole emocional, e isso aí a gente acaba tendo reações altamente negativas, prejudiciais, pode ter um problema sério numa discussão de trânsito, por exemplo, né? Ou com uma outra pessoa. Muitos crimes ocorrem naquele momento que se diz, perdeu a cabeça. Perdeu o juízo, ele não está pensando mais racionalmente. Ele se deixou tomar e envolver por aquele sentimento muito forte de raiva que ele não soube controlar. Mas só para ficar no aspecto físico aqui, Andréia, eu copiei aqui, aumento, quando a pessoa está encolerizada, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, tensão muscular, que também aumenta, liberação de adrenalina e cortisol, que a gente sabe os efeitos que produz, né? Maior aumento da respiração, a pessoa torna-se mais ofegante, sudorese muitas vezes, e afetado o sistema nervoso, o cardiovascular, por consequência do que eu já citei antes, o digestivo, às vezes com náuseas, se for muito frequente, pode levar a úlceras, pode provocar queda do sistema, diminuição do sistema imunológico, pode afetar o sono. Então, é o que eu digo assim, é falta de inteligência. A pessoa que acha, por orgulho, ninguém pode falar nada para mim, cheio de melindre, cheio de orgulho ferido, que qualquer coisinha já estoura. Essa pessoa está fazendo mal, acima de tudo, para si mesma. Então, é falta de inteligência, porque ela está prejudicando o corpo dela, ela está prejudicando... E não adianta ela dizer, não, mas eu não acredito não tenho religião nenhuma. Não importa, ele é um espírito, o espírito dele está sendo afetado. E isso vai trazer mais consequências físicas nessa encarnação e vai, como nós falamos em programa anterior aí, afetar o seu perispírito, vai propagar, é um efeito dominó. Então, pessoa inteligente é aquela que sabe controlar, que sabe dominar-se a si mesmo, é senhor de si mesmo. Não é para agradar o outrem, não, é por si mesmo que ele tem que mudar de comportamento. Ok, meus amigos? Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.